Equilíbrio? Nem equilíbrio, Fábio. Nem equilíbrio. Equilíbrio? Quem dera. Jogou de igual pra igual, nem de igual pra igual. Nem o de igual pra igual. Posso ser sincero? É covardia. Sério mesmo, o que o Flamengo fez foi covardia. Bota o Sub-20 de novo, bota a garotada, bota a Flaquinha, senão não vai ter graça. Volta com os garotos. Senão não O campeonato vai ter graça. tava emocionante, disputado. É isso. Ô, BAP, volta. Muda o planejamento de novo, bota a garotada, porque senão não vai ter graça, gente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Agora vamos acompanhar uma zoeira que rolou lá no SBT Esportes Rio, o programa esportivo lá do Rio de Janeiro, bem legal. O vascaíno se deu muito mal, ó. Teve que assumir que é freguês do Mengão e que o freguês tem sempre razão. Foi a placa trazida ali pelo Vene Casagrande que tirou muito sarro após o Flamengo atropelar o Vasco. E até o vascaíno teve que assumir que foi um amasso do Flamengo. E é isso que a gente vai acompanhar a partir de agora, essa zoeira. E também como os cariocas analisaram o show do Mengão contra o time vascaíno. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. O link do programa estará aqui na descrição. E assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Nada mudou, só o ano. A história a gente já sabe, só mudou o ano. Mas já que a gente está falando de carnaval, eu estou fantasiado de rei, né? Como vocês podem ver. Eu vou batizar o nosso guerreiro aqui, né? Que está sendo batizado. Primeira vez que ele vai passar por isso, Isabelle Benito. E, pegando a sua ideia de plaquinha, Já de carnaval... que o assunto carnaval, né, Vene? O freguês sempre tem razão. Gente, coitado do Moré. Ontem... O freguês tem sempre razão. É freguês, Freguesaço, né, freguesaço. Esse aí é muito freguês. É freguês. É aquele que você pode, assim, pega fiado, você paga depois. Tem conta, até no bar tem conta. Esse é de casa. Pendura. Esse é de casa. Nem precisa você atender daquele jeito, sabe? Nem precisou do time titular. Nem precisa. Nem da força máxima, daquela tensão, aquele esforço. Ele já pega ali a mercadoria, sai da casa, já sabe onde tá. E eu, como rei, Isabelle Benito, vou batizar o guerreiro. Batizado. É a primeira vez do Moretti. No SBT Esportes. Ele tava confiante. Ontem ele tava convicto que o... Uma autoestima. Ei, Cris, mira aí. Vamos lá. Dá licença, tá? Vou mexer aqui, seu penteado. Batizando o garoto. Veio aqui. Ele tá fantasiado também. Participar do SBT Esportes Rio. Tava confiante no Vasco. Saiu daqui todo animado. Ficou bonitinho. É o He-Man. Ei, você tá igual o He-Man. Só que, igual o Vasco, tá sem força. Ele tem a força, só que não. Mas não. Equilíbrio? Nem equilíbrio, Fábio. Nem equilíbrio. Equilíbrio? Quem dera. Jogou de igual pra igual, nem de igual pra igual. Nem o de igual pra igual. Posso ser sincero? É covardia. Sério mesmo, o que o Flamengo fez foi covardia. Bota o Sub-20 de novo, bota a garotada, bota a Flaquinha, senão não vai ter graça. Volta com os garotos. Senão não O campeonato vai ter graça. tava emocionante, disputado. É isso. Ô, BAP, volta. Muda o planejamento de novo, bota a garotada, porque senão não vai ter graça, gente. O Flamengo está dominando o futebol carioca. O que a gente viu ontem foi um amasso no Maracanã. Me corrija se eu estiver errado, Não, Lucas. atropelou. Foi. Engoliu. Talvez a única pessoa que não concorde comigo dancinha do Carrascal, seja Fernando cara. Diniz, porque ele deu uma entrevista coletiva dizendo que não foi. O Flamengo não foi tão superior, mas Fernando Diniz, o Flamengo finalizou 32 vezes, o Léo Jardim fez pelo menos 10 defesas difíceis. Então, assim, foi um amasso, de verdade. O que a gente viu ontem, eu fico surpreso de uma maneira positiva, porque eu vou ser muito sincero, Flavinho, eu não esperava que o Flamengo fosse ter uma atuação tão convincente. Nem parecia o primeiro ontem. jogo do ano. Não parecia o primeiro jogo do ano, não parecia que o Flamengo tem apenas 9 dias de pré-temporada. De fato, assim, me chamou muita atenção de uma maneira muito positiva. A parte física também dos jogadores, porque a gente pôde ver um Flamengo melhor fisicamente do que propriamente o Vasco da Gama. Então, de fato, assim, foi um amasso. A gente vai entrar até no debate da expulsão ali, se era para ter sido expulso ou não. Independentemente se era para ter sido expulso ou não, mas antes mesmo da expulsão, o Flamengo já poderia ter feito uns 2 ou 3 gols. Mas
Moretti, eu vou chamar a reportagem. Moretti tem aí muito tempo pra falar, se justificar, se explicar, ser zoado também. A cavalaria dos jogadores titulares do Flamengo, chamaram a tropa de elite. Eles foram a campo e venceram o Vasco no Clássico dos Milhões por 1-0. Se não fosse o Léo Jardim, a zoeira ia ser maior, hein? Era papo de goleada. Tem os números aqui do jogo. A arte que nossa equipe preparou, as estatísticas. Posse de bola, goleada do Flamengo, 61-39. Total de chutes, esse aí é o que mais chama atenção. 32 chutes do Flamengo, um só do Vasco. Um chute, foi aquele do GB, pra fora. Chutes no gol, 12 do Flamengo, nenhum do Vasco. Chances perigosas, 1-1. Epa, chances perigosas, uma só do Flamengo? Aí eu não entendi muito bem, enfim. 12 escanteios, nem escanteio o Vasco teve. Ô, Moretti, o que você acha do aspecto técnico? A gente sabe muito bem que a equipe do Flamengo é superior. O time titular absoluto, não sei se o de ontem era tão superior tecnicamente. A impressão era de que o Vasco estava jogando o primeiro jogo da temporada. Parece que fisicamente também o Flamengo foi superior. Aí chama atenção, porque não era para ser devido à devida preparação. O que você acha que é o ponto crucial? O que mais te chama a atenção nesses jogos entre Flamengo e Vasco? E aí, Moretti, agora você tem que falar, meu amigo. Flávio, aí, é difícil. Essa é a grande realidade. Você se surpreendeu, esperava? Muito. Eu acho que tanto eu quanto qualquer torcedor vascaíno ontem, ele esperava que o Vasco fosse vencer o Flamengo. Por tudo que estava sendo colocado à mesa. O Vasco, ele vinha de mais tempo de pré-temporada. O Vasco já havia utilizado seu time principal contra o Maricá. O Vasco ontem, e não é uma mentira, é uma realidade, o Vasco ontem entrou contra o Flamengo no Maracanã sendo favorito. Eu esperava que o Vasco da Gama fosse vencer o Clássico ontem. O Vasco, fisicamente, ele estava mais preparado para o Clássico. O Vasco, tecnicamente, o Flamengo tem uma grande equipe, isso é inegável, mas ontem o Flamengo não usou o seu time principal. Inclusive, na lateral esquerda, o Flamengo tinha um jogador da base que era improvisado, ou seja, o Flamengo não foi com sua força máxima. Tecnicamente, Vasco e Flamengo ontem no Maracanã, eles, eu posso falar, estavam páreo a páreo. Ou seja, fisicamente o Vasco melhor, tecnicamente um jogo equilibrado. A grande questão ontem, Flávio, foi anímica, foi emocional. Nos últimos 32 jogos, o Vasco tem apenas 2 vitórias contra o Flamengo. 32 jogos, 2 vitórias? 2 vitórias. Nos últimos 3 anos, o Vasco não sabe o que é vencer o Flamengo. Ou seja, não me venha falar que a questão envolvendo Vasco e Flamengo hoje é apenas técnica, como todo torcedor vascaíno esperava que era. A questão envolvendo Vasco e Flamengo ela vai muito além. A questão envolvendo Vasco e Flamengo hoje ela é emocional. Com todo o respeito do mundo ao elenco do Vasco, com todo o respeito do mundo aos atletas do Vasco, mas a sensação que os jogadores do Vasco da Gama passam nesses últimos anos é que quando enfrenta o Flamengo, se apavora. E essa é a grande realidade, porque você vê um Vasco jogando contra o Fluminense, jogando bem, passando no Fluminense numa semifinal de Copa do Brasil, o Fluminense sendo favorito. Você vê o Vasco enfrentando um Botafogo em condições melhores, e o Vasco vence, o Vasco passa de fase como foi o Corinthians, na muito Copa melhor do Brasil, que o Corinthians também. na Copa do Brasil, no passado, mas... na final contra o Corinthians. Então, assim, em momentos decisivos, em jogos grandes que o Diniz fala que o Vasco, esse time do Vasco pelo menos ainda não está preparado para jogar, com alguns times o Vasco consegue jogar. Só que em jogos grandes contra a equipe do Flamengo, nos últimos anos, o Vasco não consegue jogar. E é difícil o torcedor vascaíno entender isso. É difícil o torcedor vascaíno ver que, quando enfrenta o Flamengo, a possibilidade de vitória hoje é mínima. E não é apenas por questão técnica, Acho que falta vontade. Teve gente falando, não vi raça, não tem vontade, é por aí também. A sensação que passava para quem estava no Maracanã, e ontem eu estava no Maracanã, era que os jogadores do Vasco estavam com medo. O Diniz, ele baseia muito o fundamento de jogo dele, tem uma frase que é muito conhecida do Diniz, que é ter confiança para jogar. Então, se os jogadores que têm o Diniz como seu treinador não tiverem confiança para jogar, o jogo do Diniz não encaixa. E ontem, o Vasco, em diversos momentos, ele estava tentando sair com a bola ali atrás e o jogo do Diniz não encaixava. Porque exatamente os jogadores estavam com medo de jogar bola. E esse é até um ponto da entrevista coletiva do Fernando Diniz. O Diniz, ao meu ver, ele teve algumas falas até infelizes. Na entrevista coletiva, ele diz que o Flamengo não foi tão superior assim, que o jogo não era para ser uma goleada, que o Flamengo não teve muitas chances claras. Teve. Mas um ponto que eu achei muito coerente na entrevista coletiva do Fernando Diniz foi exatamente o ponto da confiança, o ponto
de jogar como um time grande, que o Vasco não jogou ontem. Então, é algo que assusta, é algo que preocupa e é um questionamento que eu faço. Eu tava esperando, tava voltando. Uma palavra para Lucas Moretti. Quando o Vasco vai jogar como um time grande contra o Flamengo? É um questionamento que eu faço e o vascaíno, de uma forma geral, espera uma resposta. Eu quero ver um clássico dos milhões, que é um clássico lindo, é um clássico maravilhoso, onde as arquibancadas ficam lindas no Maracanã, mas eu quero ver um clássico dos milhões em que o maior orgulho do torcedor vascaíno não seja apenas a festa da torcida, mas seja o desempenho do time dentro de campo, Flavinho. Una mirada, no dicen nada. Nada mudou. E ao mesmo Só tempo. mudou o ano, Flavinique. Vou te falar, nem o nome da pessoa que sofre muda. Lucas, eu conheço o Lucas, que sofria com essa música e com o Nenê Casagrande aqui. Ó, Lucas, como que ele Lucas. aprende. Chega devagar, garoto. Fala menos. Falar até papagaio fala. Tem que saber chegar. Mas ontem era a grande chance dele, Velê. É, de fato. Primeiro jogo do Flamengo na temporada. Não me surpreende. A confiança que ele tinha ontem não era em vão. Ele não estava falando da boca pra fora. Todo mundo estava esperando um Vasco mais forte, um jogo mais parelho. E não foi o que aconteceu, Velê. Meu Deus do céu. Bota a música do Fantástico Mundo de Bola, Muita gente acreditou, inclusive eu. Falando sério agora, Flavinho. Eu também tava Vamos esperando. falar sério agora. Eu esperava, eu tô com o Lucas, tá? Inclusive eu falei isso aqui ontem no programa. Pra mim o Vasco era favorito. Não por conta da pré-temporada, não só pelo primeiro jogo do Flamengo no ano, não por conta disso, mas de como tudo foi feito. Porque até 4h30 da tarde de terça-feira, véspera do jogo, os jogadores não sabiam se eles iam entrar em campo ou não. Então tudo foi feito de uma maneira assim, surpresa. Até mesmo para o técnico Felipe Luiz, que inclusive ontem, antes do jogo, em uma entrevista para o Sport TV, ele deixou muito claro ali, entre linhas, que ele estava insatisfeito sim. Mas já que era para fazer o trabalho, vamos fazer o trabalho bem feito. E ele fez um bom trabalho. Ele sabe fazer. De fato, assim, não é nenhuma surpresa o Flamengo vencer o Clássico. Pelo contrário. Mas a forma como o Flamengo venceu me chamou a atenção de uma maneira extremamente positiva. Por tudo isso que a gente acabou de mencionar. Primeiro jogo na temporada, todo o contexto de como a situação foi definida, a mudança de planejamento na véspera do jogo, alguns jogadores ausentes e jogadores importantes, Arrascaeta, Jorginho, na lateral esquerda o Lucas mencionou, que jogou o Daniel Salles, da base, que a lateral direita ele jogou improvisado na lateral esquerda, inclusive ele fez um bom jogo. Então assim, eu esperava mais do Vasco da Gama. E o que mais me chamou a atenção não foi a discrepância na parte técnica. O que mais me chamou a atenção foi a discrepância na parte física. O Flamengo dominou, né? O Flamengo toda hora atacando o Vasco. O Vasco, quando pegava a bola, não conseguia passar do meio de campo, em especial depois da expulsão, né? Mas até antes o Flamengo já dominava, foi um Flamengo de imposição desde o começo. O Vasco teve uma chance ali logo no começo. O primeiro lance do jogo perigoso foi do Vasco, né? Naquele lance pela esquerda, porém, pra quem não entendeu, estava impedida aquela bola na trave. Então a única finalização do Vasco foi realmente aquela que o PH, eu acho, pegou pela direita, arrancou, né? Tocou no atacante, acho que o GB acabou tirando demais do Rossi. A única chance do Vasco, ainda no primeiro tempo. Depois disso só deu Flamengo, e após a expulsão aí sim o Flamengo pressionou ainda mais. Então 1-0, muito justo, ficou até barato pelo que foi o jogo, e está claro até pro vascaíno aí, pro Lucas, que pôde analisar, né, essa derrota do Vasco. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Deixa o like, inscreva-se e comente também o que vocês acharam. Um grande abraço, até daqui a pouco. Valeu!